Olá pessoal, bem-vindos a mais uma pílula filosófica aqui no Bora Pensar. Sempre lembrando a você que meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e eu criei as pílulas filosóficas para levar dicas de livros, pequenos conceitos filosóficos para incrementar o seu intelecto e permitir que você possa enfrentar os desafios da vida com mais poder de fogo. Hoje nós vamos falar sobre os paradoxos. Você sabe o que é um paradoxo? E nós vamos falar mais especificamente sobre o paradoxo do navio de Teseu, que é um paradoxo muito bacana que ajuda a nós pensarmos sobre a nossa própria identidade. Bom, o que é um paradoxo? Geralmente as pessoas confundem um paradoxo com uma mera contradição. Há uma contradição no paradoxo, mas é mais profundo do que isso. Uma contradição é quando eu digo para você o seguinte: o Fusca do Romeu é vermelho e o Fusca do Romeu é azul. Ora, há uma contradição aí. Se o meu Fusca é vermelho, ele não pode ser azul. E se ele é azul, ele não pode ser vermelho. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é uma contradição. Um paradoxo, ele é muito mais complexo. Por quê? Um paradoxo, a etimologia da palavra paradoxo significa além da crença. O prefixo para, vem do grego, sempre significa algo além, e o doxo é crença, opinião, então além da nossa crença. Então é sempre um argumento, algo que é apresentado para você, que num primeiro momento faz sentido, mas a hora que você começa a pensar de uma forma mais profunda sobre aquilo que foi apresentado, você percebe que há uma contradição. Vamos a um exemplo então de paradoxo. Quando eu digo para vocês que o amor é uma ferida que dói e não se sente, qual a sua percepção quando você escuta este meu argumento? Você vai falar: Romeu, isso não faz sentido. Por quê? Sempre uma ferida, ela traz dor. Então, sempre uma ferida, quem está ferido vai sentir algum tipo de desconforto. Então, se o amor é uma ferida que dói e não se sente, há uma contradição aí. Por quê? Sempre que alguém está ferido, está machucado, essa pessoa vai sentir dor. Isto é um exemplo de um paradoxo. Porém, alguns paradoxos são extremamente complexos e não são fáceis de você resolver. E é justamente essa dificuldade de tentar responder e explicar um paradoxo que interessa a história da filosofia e interessa também muito a matemática. O paradoxo do navio de Teseu. Teseu foi um herói grego, foi o herói que matou o Minotauro, só para você saber de quem nós estamos falando. Bem, o paradoxo conta a seguinte história: Teseu e seus homens entraram no navio e foram para uma aventura qualquer, certo? Na viagem de volta, o navio estava meio estourado e os marinheiros começaram o quê? A trocar as partes do navio, trocar as tábuas, trocaram o timão, trocaram as velas, a tal ponto que o navio que retorna para a cidade de Teseu, Atenas, é um navio completamente refeito, recauchutado. E daí vem a pergunta: o navio que voltou é igual ao navio que foi? O navio de Teseu, ele é o mesmo ou não? Bem, vamos às possíveis respostas desse paradoxo. Primeira resposta é: não, o navio não é o mesmo. Por quê? Já que todas as partes do navio foram trocadas, nós não podemos dizer que o navio que voltou para Atenas seja o mesmo navio que tenha ido para a aventura. Então, o navio de Teseu não é o navio de Teseu. Ora, esta é uma possível resposta, desde que você considere que o que faz o navio de Teseu ser o navio de Teseu é a parte física, são os pregos, as tábuas, o timão, a vela. Outra resposta: não, o navio ele não é o mesmo, porque se você trocasse um prego, apenas um prego, o navio já seria diferente. Veja que na primeira resposta, o navio inteiro foi trocado. Nessa, a pessoa está dizendo o seguinte, que o mínimo detalhe que você trocasse no navio já seria um navio diferente. Ok, temos duas respostas agora. E daí tem
tem respostas que não acabam mais, e tem algumas que são bem sofisticadas. Vamos a algumas delas. Vamos supor que nessa viagem o Teseu não voltasse com o navio. O navio seria o mesmo, as peças não foram trocadas, nem um prego foi trocado, só que o Teseu não está no navio. O navio é o mesmo ou não é o mesmo? O Thomas Hobbes, que é um filósofo já da Idade Moderna, dizia o seguinte: vamos imaginar que na viagem de volta os marinheiros fossem trocando as peças velhas e fossem construindo um navio ao lado do navio novo. A tal ponto que na viagem, quando o navio chega, quando o Teseu chega na cidade de Atenas, há dois navios. Há um navio velho e um navio novo, no qual o Teseu está. Daí eu te pergunto, esse navio novo que o Teseu retornou, é o navio do Teseu ou o navio dele é o navio velho que foi refeito? Bom, e o que isso tem a ver conosco? O paradoxo do navio de Teseu, ele é muito interessante para você pensar sobre a sua identidade. Substitua o navio pelo seu corpo e substitua o Teseu pela sua essência, ou pelo seu espírito, ou pelo seu caráter. E você vai ter um exercício de reflexão muito interessante para você responder: quem é você? Vamos lá. Se o seu corpo ele muda a cada segundo, eu pergunto, você é o mesmo do que você era hoje de manhã ou você já é um eu diferente? Será que o seu eu está constantemente mudando? Depende. Se alguém fala que o que compõe você é o corpo, nós podemos dizer que você é um eu novo a cada instante. Outras pessoas vão dizer o seguinte: não, o que define a minha personalidade é aquilo que eu faço. Então, se você é um médico, você é um doutor, você é um filósofo, o que eu sou depende daquilo que eu faço. É uma possível resposta. Porém, uma outra pessoa vai dizer o seguinte: peraí, mas e se eu perder meu emprego? Eu deixo de ser aquilo que quem eu era? Quer dizer o seguinte, eu sempre dependo de uma profissão para eu ser quem eu sou? Está percebendo a complexidade? A pergunta é, quem é você? No paradoxo do navio de Teseu era, o navio é o mesmo ou não é o mesmo? Agora, usando o mesmo arcabouço intelectual, eu pergunto a você, quem é você? Você é o seu corpo, você é aquilo que você faz, você é a sua história, quem é você? Qual é a sua essência? Qual que é a resposta certa? Não tem resposta certa. A filosofia pensa sobre essas coisas desde sempre. E eu estou aqui para ensiná-lo a pensar por você mesmo. Você precisa mergulhar numa reflexão profunda e descobrir qual é a sua identidade. E é isso, meus caros. Vou encerrar a pílula por hoje. Tenho certeza que esse paradoxo do navio de Teseu vai ajudá-los a pensar muito, de forma mais profunda, sobre a pergunta, né? É uma das principais perguntas da história da filosofia. Quem somos nós? E os paradoxos com certeza nos ajudam muito nesta investigação. Agradeço você por ter acompanhado esse episódio. Sempre peço você para fortalecer o canal se inscrevendo, tocando no sininho, compartilhando este vídeo com os seus amigos. É isso, desejo você uma ótima semana e fui!